De volta aqui no Jornal da Guará, na sua noite de quarta-feira, seguindo agora na linha da economia. Vamos falar sobre a projeção da inflação para este ano, também a perspectiva para os anos seguintes. Além dos produtos que fazem parte da cultura de consumo no Brasil, como alimentos, combustíveis, material escolar e gastos médicos, entre outros itens que fazem parte do cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. São pesquisadas famílias que tenham um rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. O IPCA é importante para que as pessoas consigam medir o poder de compra, saber se ele cresceu, diminuiu ou não mudou em relação ao mês anterior ou a um determinado período de tempo. A inflação é a alta, generalizada e continuada dos preços da economia. O cálculo dela é feito através dos índices de inflação. No caso brasileiro, o Índice Oficial de Inflação, o IPCA, ele mede a variação de uma cesta de bens típica da população até 40 salários mínimos em todo o território nacional, ponderada pelo peso que cada item de consumo, por exemplo, alimentos, dentro dos alimentos a carne, o óleo de soja, por exemplo, o transporte, né? O peso que cada um desses itens tem na cesta de consumo dessas famílias. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação de 2023 de 5,48% para 5,74%. Foi a 7ª alta consecutiva do indicador. Se confirmado, esse será o 3º ano seguido de estouro da meta de inflação, ou seja, no qual o IPCA fica acima do teto fixado pelo sistema de metas. Em 2022, a inflação somou 5,79%. Essa projeção de inflação para 2023, ela se deve a pressões que nós estamos vendo, principalmente na parte dos combustíveis, na parte dos alimentos, né? Não apenas por fatores internos ao país, mas também motivado, por exemplo, pelo impacto sobre preços de grãos, de fertilizantes, de combustíveis que a guerra da Ucrânia está trazendo. O economista explicou sobre como a inflação impacta diretamente no bolso dos brasileiros e ele ainda deu dicas de como a população deverá lidar com esse aumento. Planejamento, né? A pesquisa de preços antes de comprar, evitar a compra por impulso e, principalmente, evitar o endividamento. Para o ano de 2024, a projeção da inflação ficou em 3,9%. Já para 2025, 2026, a estimativa é de que ela fique em torno de 3,5%. Vamos falar agora do período de chuvas e os cuidados, principalmente com equipamentos elétricos dentro de casa. Veja só. A temporada de fortes chuvas no Maranhão acende um alerta. Os cuidados que a população deverá tomar com os eletrodomésticos. O engenheiro Renato Mortari nos explicou as causas. Se deve bastante à incidência de raios, né? Como a gente somos um país tropical, né? Temos a incidência de raios muito grande, né, no período chuvoso. Isso pode gerar uma sobretensão dos equipamentos, né, nos eletrodomésticos. Então seria interessante, né, que as instalações elétricas fossem aterradas, né, dentro do padrão da norma, né, de eletricidade. Evitar, né, que os eletrodomésticos sejam velhos, né, porque quanto mais velhos há a possibilidade de fugas de corrente. Também a necessidade da instalação elétrica, né? Verificar que condições ela está, deve ser nova, para evitar que haja esses problemas. Lógico, sempre supervisionado por uma empresa especializada ou então um eletricista qualificado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Brasil concentra em média 77,8 milhões de raios por ano. O raio pode atingir a rede elétrica e chegar à parte aterrada e se descarregar. Por consequência,
Os eletrodomésticos mais sensíveis podem estar no caminho e ser danificados pela descarga elétrica. Essas chuvas, né, geram descargas elétricas, né? Existem lá as correntes que entram em contato, esse atrito gera o raio. Só para ter uma noção, uma descarga elétrica dessa pode chegar em torno de 1 milhão de volts, né? Então essa sobrecarga, se a instalação residencial ou edifício não estiver adequada, vai gerar, sim, queima de equipamentos e pior, até choques, que pode gerar fatalidade nas pessoas. Como se não estiver adequado, né, se não tiver o atarramento adequado, se não tiver a instalação nova, se os equipamentos não for novos, a sugestão é que damos que quando estiver chovendo muito, desligar todos os equipamentos, tirar eletrodomésticos da tomada, carregadores, celulares, tudo, notebook, para evitar que haja esse tipo de problemas. Caso o eletrodoméstico queime após as chuvas ou após o reabastecimento de energia, é importante saber o que fazer. Tem que ver, né, junto ao fornecedor, né, quais são as possíveis ressarcimentos, né? Se cobre, né, se não cobre, tem que verificar junto ao fabricante. O ressarcimento é um direito reconhecido pela ANEEL e cobrado das concessionárias. Mas é bom ressaltar que durante esse período, o consumidor não pode consertar o equipamento por conta própria. Vamos falar do trânsito nesse começo de mês, antes da gente encerrar a nossa edição? E aqui na tela a gente tem 2 pontos, como sempre mostrando para você aqui. O primeiro ponto que fica na câmera que aponta para a região do Roque Santeiro, entrada ali em frente ao bairro do Bequimão. Você percebe aí um trânsito pesado, nos 2 sentidos, há alguns pingos nessa câmera da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, representam aí que choveu na ilha, alguns pontos da cidade acontece com chuva. E o trânsito bem carregado nos 2 sentidos, claro, no sentido mais pesado, seguindo aí do bairro, da direção da Coama para o Angelim. Esse é o ponto que fica em frente ao bairro do Bequimão. A gente volta aqui na tela para poder mostrar a você aqui um outro ponto, que é na região da Maria Aragão, região central, ali na altura da Refesa. Você percebe aí a pista molhada, né? Existe uma viatura, uma equipe de manutenção de iluminação pública, acredito, que esteja ali fazendo algum tipo de reparo, e o clima de movimentação é intenso também no fluxo aí da Beira-Mar, que fica nas proximidades da Maria Aragão e também em frente à Refesa. Repetindo, área com pista molhada, representa aí que pode ter havido um pouco de chuva e requer mais cuidado, tanto do motorista quanto do motociclista. Atenção redobrada sempre em casos de chuva. Pessoal, a gente segue agora, portanto, para o nosso encerramento na edição de hoje. A gente agradece muito a participação de todos. Amanhã, 18h30, o Jornal da Guará está de volta aqui para você. Tchau, boa noite.